chegando em Manaus de avião, ela filmou lá do céu. Dava para ver as chamas. Um terremoto que teve agora na Rússia, de 8,8 na escala, e aí causando vários tsunamis, mortes, guerras. Ouve-se falar de aproximadamente uns 12 conflitos que estão acontecendo. Essas guerras nesses países, da Ucrânia, da Rússia, de Israel lá com Hamas, e temos a guerra do tráfico também, tráfico de drogas, guerras externas, guerras internas. A gente está vendo o nosso país com toda essa discussão na corrupção, na política, crises e mais crises. Comportamento humano, a maldade humana, até onde o ser humano é capaz de ir. Onde um garoto de 14 anos, 15, atira no pai, atira na mãe, atira na irmãzinha, de 3 anos de idade, aproximados ali. Crises morais na corrupção, esse roubo no INSS, tantos outros roubos na educação, na saúde, falta de remédio, falta de medicamento, falta de tudo. Crises e mais crises. Ouve-se falar agora de uma nova doença no continente africano, onde ele supõe que pode ser uma nova pandemia. O HIV, a AIDS, uma nova cepa do HIV mais cruel do que a própria doença já é em si. E a natureza desordenada. Jesus, ele previu tudo isso. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Deus, ele promete guiar o seu povo em meio às crises. Amém. Não só guiar, mas estar com o seu povo. Desde que surgiu crise nesse mundo, com a entrada do pecado, você sempre vê Deus no meio da sua igreja, no meio dos seus filhos, do seu povo. A Bíblia, ela é um livro onde Deus guia o seu povo em meio às crises. E aí, o texto para a nossa reflexão, para a gente iniciar essa mensagem, eu vou só falar aqui, mas eu vou contextualizar primeiro antes da gente ler. Está em primeiro Crônicas. Primeiro Reis, capítulo 16, versículo. Eu gostaria de contextualizar primeiro para a gente poder ler esse versículo. 1 Reis 16:30. Primeiro Reis, capítulo 16, versículo 30. Primeiro Reis 16:30. Então vamos lá, olha aqui, ó. Como eu falei, o povo de Deus sempre enfrentou crises nesse mundo, dificuldades. Só que existe o ápice da crise. Lá em Daniel fala que vai chegar uma crise ou uma angústia tal qual nunca houve na história desse planeta. É o ápice da crise. O povo de Israel já experimentou isso também. O ápice da crise. Então, o povo de Israel era dividido em 12 tribos. Tiveram o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, e com o rei Roboão, filho de Salomão, por causa da imaturidade dele, das decisões equivocadas dele, as tribos se dividiram. Então, das 12, 10 foram para um outro lado com um homem chamado Jeroboão, dando início ao reino do norte. O povo de Israel se dividiu. 10 tribos seguiram Jeroboão. Não quiseram mais ser liderados pela família de Davi. E 2 tribos apenas, Benjamim e Judá, ficaram com Roboão e com os descendentes de Davi. Por morarem perto e quiseram permanecer sob a liderança da família de Davi. Ficaram as tribos no sul de Israel, conhecida como o reino de Judá.
E toda vez que você vai vendo na Bíblia, ali, quando termina Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, que fala desses reinados, e aí vem 1 Reis, 2 Reis, 2 Reis, Crônicas, 1 e 2, menciona um pouco sobre esses reis, o que eles fizeram. E sempre, na maioria das vezes, quando menciona os reis do sul, de Judá e Benjamim, a maioria deles fala que eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E menciona sempre a figura do rei Davi como um exemplo de alguém positivo. Só que não foi 100%, nem todos eles foram perfeitos. Como foi citado um pouco mais cedo aqui sobre Manassés, que era também, e foi um terrível rei. Mas, quando se fala dos reis do norte, das 10 tribos, começando com Jeroboão, fala de todos eles, praticamente a mesma frase. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí quando fala do outro rei, já fala assim. E fez esse o que era mal aos olhos do Senhor, igual o rei anterior. E aí vai falando, e vai mencionando. E esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso das tribos do norte. Foi um péssimo exemplo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo o seu pai. Igual ao seu pai, segundo o seu antecessor. E assim vai. E menciona em torno de uns 7 reis, sempre falando a mesma coisa. E todos eles trouxeram problemas, confusões, crises, idolatria. E colocou o povo de Israel sempre em situações difíceis, deploráveis. E aí é quando chega um rei, chamado Acabe. É o ápice da crise. É o que eu quero ler com vocês. O que a Bíblia fala sobre esse rei nesse verso? 1 Reis 16, 30. Que diz assim, ó. Olha o que fala. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, queridos, esse aqui superou todos os outros. De 7 reis que foi passando, esse era pior do que esse. Esse aqui foi pior do que esse. Esse aqui foi pior do que esse. Esse aqui foi pior do que esse. Quando fala de Acabe, esse aqui foi pior do que todos eles juntos. Todos eles. E tem algo interessante aqui sobre Acabe, que muita gente não sabe. Mas Acabe, preste bem atenção no que eu vou falar. Uma das causas da ruína de Acabe era porque Acabe era um rabetão de primeira. Pense num cara que era mandado pela mulher, Acabe. Se tem uma lista de rabetão ou rabetões, Acabe era o primeiro da lista. Cara dominado pela mulher. Frouxo. Teve uma situação que a Bíblia menciona que ele queria uma vinha de um homem chamado Nabote, e ele ficou louco pela vinha, ele cobiçou aquela vinha. E ele quis comprar e quis adquirir, o Nabote falou, não posso, é herança. É herança, não posso. Aí sabe o que ele fez? Fez isso aqui, ó. Fez beicinho. E foi chorar. E se trancou no quarto dele. E não queria comer. Ficou lá deprimido. A mulher dele, vem cá, tá homem, tu tá o quê, rapaz? Cria vergonha nessa tua cara, tu governa o rei de Israel ou não? Me dá aqui o teu anel. Foi lá, assinou um documento, pagou um pessoal lá para testemunhar contra Nabote, assinou com o anel dele, autorizou a morte de Nabote. Depois ela chegou com ele, vai lá que a vinha é tua, o cara já está morto. Essa era a mulher de Acabe. E ele, um rabetão de primeira. Jezabel, uma mulher terrível. E aí, queridos, eles trouxeram para Israel o pior momento da crise da história de Israel.
Foi nesse momento. Aí, em meio a essa crise, vem uma história, que é nessa história que eu quero me deter e trazer lições para a nossa vida hoje. Que está no capítulo 17, a continuação. A história da viúva de Sarepta. Vamos ler. Diz assim, ó. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Amém? Então vamos lá, queridos. Primeira lição. Quando surgem as crises, Deus sempre levanta homens e mulheres. Amém. Em todas essas situações, em meio às crises, Deus levanta homens e mulheres que são dependentes dele. Que dependem totalmente dele. Homens e mulheres de Deus que colocam o joelho no chão para buscá-lo. Amém. Todas as crises, Deus levanta homens e mulheres consagrados. Essa é a primeira lição. Assim como nessa crise Deus levantou Elias, Deus já levantou Eliseu, Deus levantou Daniel, Deus levantou José, Deus levantou Moisés. Então em todas as crises, Deus sempre levanta homens e mulheres que são totalmente dependentes dele. Agora, vamos analisar no que nós lemos aqui, quantas crises estavam acontecendo aqui nesse contexto. A primeira, Acabe e Jezabel. É a primeira crise. Ser governado por um rei que foi o pior do que todos os seus antecessores ali. Foi o pior. Ele e a mulher dele, terrível. Primeira crise. Segunda crise, Elias disse que vai parar de chover. Uma grande crise. Terceira crise, ele foi enviado então para o deserto. Mas ali Deus enviaria provisão. Quarta crise, a água que ele estava bebendo, do Querite, secou. E aí vem a quinta crise, ser sustentado por uma viúva, que nem ela também tinha o que comer. E a sexta crise,
o filho dessa viúva morre. Então, queridos, era o ápice da crise, toda essa situação, e a gente vê essas crises na vida dela, juntamente ali com o profeta Elias. Segunda lição, preste bem atenção. Às vezes, Deus, Ele permite que o balde seque, para que você pare de olhar para o balde e passe a olhar para a fonte. Deus, Ele nos conduz através das crises. Na tua vida, para você olhar para Ele, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tem uma frase comigo que diz assim, ó: benditos são os problemas que te aproximam de Deus. Benditas são as dificuldades que fazem você dobrar o joelho em oração. Benditas são as adversidades que fortalecem a tua fé. Entenda, se te aproximou de Deus, era exatamente do que você precisava. Deus, Ele nos conduz através das crises. E se Deus permitir, se você tiver, você está bem, está num momento assim bom, e você se esquece de Deus, você se afasta de Deus, saiba, se for necessário, Ele permitir a crise. Não é Ele quem envia, não é Ele quem envia, não é Ele que causa, mas se Ele permitir, para você poder olhar para Ele, Ele vai fazer. Agora, por incrível que pareça, Deus mandou Elias no pior momento daquela viúva, na pior crise da vida dela. Deus mandou Elias na pior crise da viúva, no pior momento. Porque se Deus tivesse falado para ele assim, ó, Elias, vai 15 dias antes com essa viúva. Aí ela tinha falado para ele, eu tenho 15 dias de comida. Se ele tivesse ido 7 dias antes, ela teria falado, eu tenho 7 dias para a gente comer aqui. Aí a gente vai morrer. Mas Deus mandou Elias, o rio secou, no momento certo, com a permissão de Deus, naquela ocasião oportuna, para que ele chegasse ali na pior crise da vida dela, quando ela não tinha mais nada praticamente. Ela só tinha um punhado lá de farinha, que era o que ela ia preparar, uma última refeição para comer com o filho dela, e ambos iriam morrer. Era essa a expectativa que ela tinha. Então Deus mandou Elias na pior crise da viúva, no pior momento. Agora, entenda, querido, se você pensar que a crise da viúva era a falta de comida, você ainda não entendeu a mensagem onde eu quero chegar aqui. Sabe qual era a grande crise dela? A grande crise da viúva não era a falta de comida. A grande crise da viúva, sabe qual era? Falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. E aí, quando eu lembro disso, eu penso na pandemia. A pandemia, ela mexeu no mundo inteiro. E a igreja adventista era uma coisa antes da pandemia, e ela mudou depois da pandemia. Tudo mudou. Mas a gente conseguiu ver isso na igreja também. Pessoas que a gente dizia assim, antes da pandemia, que são irmãos firmados, irmãos que vão para o céu quando Jesus vão voltar. Quando fechou as igrejas, pelo menos aqui no Amazonas, 3 meses ficaram fechadas. Muitas dessas pessoas não voltaram mais para a igreja. E eu lembro que eu era pastor no distrito de Manacapuru Central, na época da pandemia. E os tesoureiros das igrejas, os irmãos ligavam para eles e falavam assim, olha, meu dízimo está aqui guardado, minha oferta está aqui guardada. Se você quiser vir aqui pegar, você pode vir ou eu vou deixar na sua casa. E nesses 3 meses, com as igrejas fechadas, estavam funcionando assim. Mas tem uma história especial que aconteceu nesse momento, no meu distrito, na minha igreja central.
a minha tesoureira, ela chegou e me ligou e queria conversar comigo. Aí ela me contou uma situação. Ela disse, pastor, teve um irmão que ele me ligou e ele disse para mim que ele estava com o dízimo dele guardado, que eu poderia ir lá. Aí eu fui na casa dele, a gente começou a conversar, a gente conversando ali. E aí eu perguntei dele sobre o valor do dízimo. E aí ele disse, sabe o que, pastor? Ele falou para mim, ele disse assim, irmã, eu estou com o meu dízimo aqui, mas eu não vou devolver, eu não vou entregar, porque a gente está nessa crise, a pandemia está aí, muita gente está ficando desempregada, e se eu devolver esse meu dízimo, pode ser que eu fique sem dinheiro para comprar comida aqui para casa, para comprar um alimento. Então, eu não vou devolver esse meu dízimo. E ela me contou isso muito triste, essa tesoureira, da situação desse irmão. Vocês acham que o problema dele era a falta do emprego? Era a falta do dinheiro? Era a falta de recurso? Não. Era a falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Alguns dizem, vou ter que fazer uma entrevista no sábado, vou ter que fazer uma prova no sábado, tem que fazer um concurso no sábado, a minha comunidade se reunir no sábado, vou. Vai ter um campeonato de futebol, é no sábado, eu vou lá porque é só essa vez. Vai faltar o emprego, vai faltar o dinheiro, aí as pessoas dizem que a crise é a questão do sábado, que não é de emprego, é a questão de falta de recurso, é a falta de alimento, é a falta de problemas no casamento, ali crise no casamento. Mas a maior crise, queridos, de todas, é a falta de confiança em Deus. Pode continuar sendo infiel a Deus. Quando a farinha acabar, como ela dizia, nós vamos morrer. Vamos morrer. Mas isso é uma opção muito limitada. Deus, ele tem outras soluções. Leia o verso 14 comigo. Veja o que diz o verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Primeira opção é viver com o que tem, e quando acabar é o fim. Mas a segunda opção, que é a opção que Deus nos dá, é confie no Senhor. Amém. E veja o milagre acontecer. Amém. Confie no Senhor. Se Elias tivesse levado comida para aquela viúva, ele teria suprido provisoriamente o problema dela, a crise dela, a falta de alimento. Mas depois o que sobraria? Nada. Eles iriam morrer. Digamos que um jovem, se ele tivesse levado só para ela aquela comida, provisoriamente a crise dela ali teria sido resolvida. Mas ele estava ajudando ela a vencer a maior crise da sua vida. Um jovem chega comigo e fala assim, pastor, eu estou numa faculdade agora e nessa faculdade tem uma matéria minha que é preciso fazer no sábado, pastor. E aí eles não aceitaram aquele documento que respalda o adventista do sábado. E aí, pastor, poxa, se eu perder essa matéria, eu vou ser prejudicado na faculdade, eu vou ter que ficar um ano a mais na faculdade, tendo que repor. Tem como o senhor me liberar? Como se fosse alguma coisa, né? Tem como o senhor me liberar para fazer essa prova, para fazer essa matéria no sábado? Eu posso até liberar ele, digamos, e suprir provisoriamente a necessidade dele ali. Mas além de eu estar me prejudicando, eu estarei prejudicando ele também. E o final, a gente já sabe, será triste. Será triste. Eu fico imaginando aquela cena, a gente lê a Bíblia e tenta imaginar a situação, contextualizar, né? Imagina só Elias chegando na casa ali, chegando no portal da cidade, vendo aquela mulher pegando lenha. Aí ele olha para ela, Deus revela que é ela. Aí ele fala assim para ela, senhora, ei senhora, a senhora poderia pegar para mim um pouco de água? E aí ela, tudo bem. E ela foi, gentilmente pegar água. Só que quando ela estava indo, ele disse, senhora, volte aqui rapidinho. Traga um pedaço de pão para mim. Aí ela reluta. Aí é quando ela diz assim, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha.
Eu peguei agora uma lenha, vou fazer ali um fogo, vou preparar esse pão, vai comer eu e meu filho, nós vamos morrer. E que outra lição a gente pode aprender disso? Que muitas pessoas estão dispostas a te dar água. Mas quando você pede o pão, quando você toca no bolso, você sabe quem é quem. Aí que muitos irmãos se revelam. Quando é para dar água, tudo bem. Mas quando toca no bolso, essa frase eu ouvi quando eu entrei na igreja adventista do sétimo dia. Eu entrei na igreja, eu ia para as semanas de oração e eu ganhava brinde, ganhava prêmio, ganhava isso, aquilo. E aí quando a gente se batizou, aí acabou os brindes, acabou o sorteio, não participa mais. E aí, mas a gente se dava todo mundo, sempre se deu todo mundo, falava bem com todo mundo, abraçava todo mundo. Aí foi quando eu saí do meu emprego para entrar na comportagem, vender livros, para alimentar já esse sonho da faculdade de teologia. E aí quando eu me tornei comportor, que eu cheguei com aqueles irmãos de boas condições ali da igreja, um carrão, com uma mansão, casarão e tal. Fulano, compra um livro para mim? Ah, não, Wallace, não quero não, esse livro eu já tenho. Aí vinha, irmão, dá para comprar? Não, eu já comprei um monte de comportor, já ajudei um monte de comportor. Aí, irmão, você pode me ajudar? Não compro livro não, que eu nem leio, isso aí para mim nem... Quantos? Aí um irmão disse para mim, sabe como é que a gente conhece o irmão? Quando a gente toca no bolso dele. Aí você vê quem é quem. E aí eu lembro de uma senhorinha na minha igreja que ela tomava remédio. Ela toma remédio. Não sei se ela não é viva. Ela tomava remédio para controlar a mente dela, que às vezes se ela ficasse sem tomar, ela surtava na igreja, em vários lugares. Mas quando ela tomava medicação, ela ficava bem. Ficava ali de boa. E quantas vezes essa irmã, que ninguém dava nada para ela, que tomava remédio controlado, me ajudou financeiramente. Amém. Quantas vezes ela falava assim, irmão, olha, o senhor pode passar lá em casa e leve os seus materiais? Aí eu levava meus livros, os menores, os mais baratos. Aí ela dizia assim para mim, qual é o mais caro que tu tem? Aí eu falava, o mais caro que eu tenho é a coleção. Belas Histórias da Bíblia. Bíblia Ilustrada da Família. BIF, né? E tinha um outro também. Quanto é? R$600. É isso que eu quero. É isso que eu quero para lhe ajudar. E aí, uma vez eu estava andando num bairro, com a lista dos irmãos da igreja, uma casinha humildezinha de uma irmã. E aí a gente relutando, será que vai lá? Será que não vai? Minha esposa, bora, amor e tal, vamos. Será que a gente... Poxa, os irmãos lá já não quiseram ajudar, será que... E a gente foi. Aí a gente apresentou o livro para aquela irmã, ela olhou. E aí eu com medo de falar o valor. E eu com medo. Era R$112, eu acho. Aí ela disse assim, tudo bem, irmão Wallace, e quanto é esse livro? Aí eu, não, irmã, assim, ó, a gente parcela. Eu venho aqui outras vezes. Mas quanto é, irmão? Não, irmão, mas assim, a gente aceita cartão também. Aí, não, mas fale quanto é, ó, irmão, a gente também aceita boleto. No boleto eu venho aqui. Não tinha esse negócio de Pix ainda. Aí ela disse assim, mas fale o valor. Eu falei, 112. O quê? 112. Quanto é que é, irmão? 112. 112? 112? Eu parcelo dívida de R$1.000. Espera aí que eu vou lhe pegar ali os R$112. Aí tirou da gaveta dela e pagou. E quantas vezes, queridos, pessoas de boas condições não ajudavam. Essa mulher, a gente vê a situação dela. Ela tinha água para oferecer. Mas quando tocou ali no bolso, no alimento, não. Muitos estão dispostos a dar água. Poucos querem dar o pão. Aí você se pergunta assim, mas por que esse profeta Elias, ele foi tão ousado? Você pode até dizer assim, parece meio folgado ele, né? Meio folgado. Ele chega e pede o pão, ela diz que só tem um pouquinho para preparar para ela e para o filho, que eles iam comer e iam morrer. Aí ele fala, não, faz isso que tu falou que ia fazer, mas traz primeiro para mim. Traz primeiro para mim. Rapaz, que pastor folgado esse aí.
Aí me contaram uma história aqui em Barreirinha. Quando eu cheguei aqui em Barreirinha, uma irmã me chamou para tomar um tacacá na casa dela. Ela disse assim: pastor, vou lhe contar a história de um pastor fulano de tal. Esse pastor atravessou o Andirá sozinho. E aí deu problema, ele ficou sozinho, foi remando com a mão. E aí chegou numa casa lá de uma irmã. E aí ele viu que a irmã, eles estavam com a comida na mesa. Aí quando ele gritou: irmã, na hora fechou a janela. Aí ele não sabe o que aconteceu lá, que ele bateu, que ela abriu, a mesa estava ali, não tinha nada de comida. Aí eu falei: irmã, me diga uma coisa. É do meu distrito, São Bento, né? O senhor vai conhecer, ela disse. O senhor vai conhecer. O profeta chega e pede comida primeiro para ele? Como assim? Por que a ousadia do profeta? A ousadia desse profeta, Elias, não era para suprir a necessidade dele. Era para que ela experimentasse o Deus de Israel como ele o conhecia. A opção de escolher, de ficar com um bocado de pão e morrer. Mas você tem a opção de experimentar o Deus de Israel na sua vida. As crises, elas vão vir com mais intensidade. E as decisões que você está tomando hoje com relação a Deus irão determinar quem você será no último estágio da crise. Para estudar teologia, o meu sogro me chamou de louco. Um irmão, um adventista, que vivia na casa lá do meu irmão lá. Aí ele ligou para o meu irmão falou assim para ele. E o cara é evangelista. Aí meu irmão disse assim para ele: ei, fulano, tu sabe quem pediu a conta do emprego e vai estudar teologia? Ele: quem? O meu irmão. Aí ele: rapaz, sempre tem um doido na família. Eu fui visitar um pastor na associação, um ministerial, e aí eu falei que eu estava com sonho, que eu tinha largado o meu emprego, que eu ia estudar teologia em outro país. Ele disse assim para mim: vem cá, no começo sangra, mas depois sangra ainda muito mais. Tu está preparado? É isso que tu quer? O meu primeiro ancião da minha igreja sentou do meu lado. E ele disse assim: rapaz, tu tem certeza que é isso que tu quer? Cara, eu já vi cara que eu portou passando fome, passando dificuldade com filho. Tu tem 2 filhos. E eu falei: irmão, eu vou. E a gente foi para a Bolívia. A gente não conhecia nada, a gente não sabia falar espanhol, a gente não conhecia a cultura boliviana, a gente não sabia nem como fazer para chegar lá. Mas um rapaz que eu conheci um dia na igreja, ele escreveu no papel de oferta para mim como eu chegaria lá. E eu usei esse papel. E a gente chegou lá na Bolívia com 2 crianças pequenas. Fomos de Manaus até a cidade de Cochabamba, na Bolívia, onde tem a Universidade Adventista. No interiorzinho, no municípiozinho chamado Vinto. Era o nome lá do município, onde fica a faculdade. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu levei esse dinheiro que a empresa me deu, a minha rescisão, a indenização ali eu levei. E a gente comprou um fogãozinho de 2 bocas, nem forno tinha. Ah, esse tinha um forno, né? Esse tinha um fornozinho, pequeno. Sim, marronzinho. E aí a gente comprou uma cama, um colchão, cada um tinha uma mala. E quando a gente chegou lá, o táxi deixou a gente na faculdade, a gente não tinha onde dormir. E lá na Bolívia é frio, a montanha fica com neve, e a gente não tinha roupa de frio. Eu estava com a minha mala, ela com a dela, o Natanael com a dele e o Guilherme com a dele, cada um com uma mala. E a gente andando lá na Bolívia, com fome. Aí veio uma moça que trabalhava lá, ela levou a gente num mercadinho para a gente comprar alguma coisa e comer. A gente não sabia onde a gente ia dormir. Aí eu cheguei com um rapaz que eu conheci numa lan house lá. Aí ele falou assim: amigo, vocês têm onde dormir? Eu falei: não. Vocês podem dormir hoje lá em casa, mas só hoje. Porque os bolivianos são assim. Se eles souberem que vocês estão dormindo 2 dias, aí a gente vai ter que pagar um outro valor para eles. Então tu vai ter que dormir só hoje. Amanhã tu já tem que ir atrás de casa. Aí a gente foi para a casa dele, eu carregando o colchão com as malas, com as crianças. Dormimos na casa dele. Eu tive um problema de asma lá, fui fazer inalação, queimou meu aparelho de inalação.
E aí, no outro dia, eu conheci outro brasileiro que me ofereceu a casa dele, a gente foi dormir na casa dele. No outro dia, outro brasileiro. No outro dia, outro brasileiro, e a gente ficava andando assim na rua, com aquele colchão com as crianças, indo para um lado e para o outro. E aí, sabe o que mais me doeu? Foi que, como eu fui para lá sem muita informação, eu não levei os documentos necessários que eu precisava para me matricular na faculdade. Eu não tinha os documentos. E aí as pessoas diziam para mim, os brasileiros, quando se inteiravam do assunto, falavam, cara, tu não vai entrar, tu não vai conseguir. E nisso a questão da adaptação, do frio, da cultura, e a minha esposa com saudade da família aqui em Manaus, eu também, nossa família em Manaus, e a gente com aquela vontade também de voltar, e aí várias situações acontecem, tudo dando errado. Até que um dia chegou um brasileiro lá e deixou a gente ficar 4 dias na casa dele. Aí ele falou para mim assim, tu não vai estudar, não tem como estudar sem documento, não tem como estudar. E aí eu fiquei muito triste, a gente foi dormir triste, eu falei para ela naquela noite, eu falei para ela assim, acabou esse sonho. A gente pelo menos tentou, eu não vou ficar frustrado, pelo menos eu vim, tentei, não deu certo, eu vou entender que é o plano de Deus e vamos embora. E tá tudo bem, eu já tinha um restinho do dinheiro, eu falo para minha irmã comprar nossa passagem e a gente volta para Manaus. E acabou. E aí no outro dia eu acordei muito triste, depressivo, muito mal, cabisbaixo. E eu saí de casa, lá na casa desse meu amigo, eu saí andando na rua da universidade sozinho, cabeça baixa, triste, desanimado. E chegou uma pessoa do meu lado e colocou a mão no meu ombro. Disse assim, e aí amigo, como é que tá? Como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falei, não tá nada bem. Por que tu tá assim triste? O que aconteceu? Eu falei, porque eu vim para cá sem documentos, não tenho documento necessário para estudar, e realmente está todo mundo dizendo aqui que eu não vou conseguir, eu não consigo ir lá, não me matricular, estou sem documento. E eu vou falar para minha irmã agora, eu vou ligar para ela para comprar nossas passagens, porque a gente vai embora, vai desistir de tudo. Aí ele disse assim, rapaz, para aí um pouco, espera aí. Me diz uma coisa, tu largou teu emprego na tua cidade, tu largou tua família da tua cidade lá, teus familiares, tu veio embora para esse país sem conhecer nada, na cara e na coragem. Tu veio com 2 crianças pequenas, com a tua esposa, com a tua família para cá, para te ser um pastor, e tu acha que o diabo vai facilitar para ti as coisas? O diabo ele não vai querer que tu estude e nem que tu consiga se matricular. Tu acha que ele vai facilitar? Porque o diabo ele não consegue ver o futuro, ele não consegue ler o pensamento. Mas ele está vendo tudo o que tu está fazendo, todo o sacrifício que tu está fazendo. E ele imagina que lá na frente o pastor que você pode ser, quantas almas você vai levar para Jesus. Tu acha mesmo que ele vai facilitar para ti? Então, meu amigo, vai lá e vai te matricular, dá teu jeito. Porque foi Deus quem te chamou. Amém. E eu fui, irmãos. Eu não sei quem é essa pessoa, não lembro nunca mais de ter visto essa pessoa, mas eu sei que eu estudei um semestre inteiro na Bolívia sem documentos. Amém. E quando terminou o semestre, a direção da faculdade me chamou e disse assim, olha, como você estudou aqui sem documento, o governo boliviano está lhe aplicando uma multa de 3.000 bolivianos. Você vai ter que pagar essa multa. E eu não tinha mais dinheiro, o dinheiro já tinha acabado. Já tinha acabado. E aí eu comecei a orar e eu chorei. E aí eu falei naquela situação para a diretoria que eu não tinha recurso, eu não tinha dinheiro mais. E sabe o que eles falaram? Pois, muito bem. Nós aqui da faculdade vamos pagar a tua multa. Tu vai para a tua cidade, tira essa documentação e volta para cá para o segundo semestre já com o documento tudo ok para te continuar teus estudos. Amém. E faltando alguns dias, algumas semanas para a gente voltar para Manaus, sem recursos, chegou um homem, bateu no nosso portão no sábado de manhã. No sábado. E aí quando eu falei para minha esposa, amor, termina de se arrumar que eu vou lá ver quem é. E era um senhor alto, um senhor loiro, do olho azul, não era boliviano. Aí ele se apresentou para mim e ele disse assim, eu sou da Romênia, eu quero conversar um pouco contigo aqui. E eu ali tentando entender o espanhol. E ele falou assim,
eu quero te falar que eu sou da Romênia, né? Sou romeno. E eu estava morando na Espanha. E lá na Espanha, eu recebi uma proposta de vir para a Bolívia. E eu conheci minha esposa, e a gente casou, e ela é boliviana, e eu vim para a Bolívia. Só que antes de eu vir para a Bolívia, eu fiz uma oração a Deus, ele falando para mim. Eu orei para Deus assim, Senhor, se eu chegar na Bolívia e tu me der um emprego na Bolívia, eu vou devolver uma oferta em gratidão ao Senhor. E eu já estou aqui na Bolívia alguns meses, e eu quero te falar que eu ganhei aqui na Bolívia, não um emprego, eu ganhei 2 empregos aqui na Bolívia. Amém. E aí ontem eu falei para Deus, ele dizendo, Deus, agora chegou a hora de eu devolver essa oferta. Para quem eu devo dar essa oferta? E eu dormi e sonhei com você. E eu vim aqui para trazer esse dinheiro para ti. E ele puxou do bolso dele, irmãos. Um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida e nunca mais vi também. Ele puxou 100 euros. Você já viu euro? Eu nunca tinha visto. E ele me deu euro. R$1 valia 4 bolivianos na Bolívia. $1 valia 6. €1 valia 10. 100 euros deu 1.000 bolivianos. Lógico que a casa de câmbio, para ganhar, não me deu os 1.000. Mas me deu um bom valor. Com esse valor a gente conseguiu voltar para Manaus. Eu tinha um mês para fazer esse processo da documentação. Eu tinha que mandar os documentos para um prédio em Brasília, do Ministério das Relações Exteriores. Eles tinham que pegar carimbo e eles tinham que mandar de volta para mim. Esse processo levou 15 dias. Aí eu tinha que mandar de novo para Brasília, no mesmo prédio, mas em outro andar, para o MEC. Aí o MEC deu outros carimbos. Aí voltou mais 15 dias. Esses documentos chegaram para mim em Manaus, faltando um dia para mim viajar. Para mim voltar para a Bolívia. Agora, a gente não tinha passagem para voltar e a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro para voltar, para se manter lá. Porque eu fui comportar nas férias em Manacapuru, um mês comportando. Sabe quantos livros eu vendi em um mês trabalhando, irmãos? Apenas um. Um péssimo comportor. Só vendi um livro. Ficou lá 3.000 de livro lá. Aí o líder da campanha foi lá, pegou os livros, quando ele levou, que ele foi conferir, ele disse que além do livro que eu tinha vendido, estava faltando um ainda. E que eu ia ter que pagar. Aí o lucro do que eu ganhei de um vendendo, eu tive que pagar o outro. Fiquei sem nada. Sem dinheiro, sem passagem. Sabe o que aconteceu? Os irmãos da igreja chegavam comigo e disseram assim, irmão Wallace, eu queria te ajudar com uma passagem. Dá para me pagar 2. Então, eu queria comprar. Aí comprava minha e do outro filho meu. Aí vinha outra pessoa e comprava da minha esposa e de outro filho meu. Algumas vezes a gente saiu de Manaus e aviões diferentes. A gente ia para um lugar, eu ia para um lado, ela ia para outro, depois a gente se encontrava em determinado lugar, para a gente dali seguir viagem para a Bolívia. Era assim, por fé. E eu lembro, queridos, que nesse dia, faltando um dia para a gente voltar, a gente sem dinheiro, a gente foi para o JA na igreja e terminou, a gente foi para casa, arrumando as malas, chorando ali, triste, sabendo, a passagem já tinha. E agora o dinheiro, como é que vai ser? Parou um carro na frente de casa, buzinou, eu fui lá ver, era um irmão da igreja. E ele disse assim, irmão Wallace, vem aqui rapidinho. Eu gostaria muito de poder pregar a palavra de Deus, eu não consigo pregar, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. E eu vejo tu pregando, eu gosto das tuas pregações. E uma das coisas que me motiva é poder te ver pregando, eu quero te ajudar, investir em ti. Então eu trouxe um presente para ti, ele me deu um envelope. Eu agradeci, ele foi embora, eu fui para dentro do quarto com a minha esposa. E quando eu tirei ali o dinheiro do envelope, irmãos, tinha R$1.500. Amém. Aí logo em seguida, outro carro buzinando, fui lá, outro irmão. Pastor Wallace. Pastor não, irmão, né? Irmão, trouxe aqui um presente para você, Deus tem me abençoado, eu quero te abençoar também. E aí eu corri lá para dentro de novo, a gente foi ver R$1.000. Eu sei que a gente chegou no aeroporto de Manaus, a gente tinha quase R$5.000. Amém. R$5.000. Aí a gente foi para, teve uma das viagens que a gente chegou, a gente foi para Guarulhos, o aeroporto de São Paulo, Guarulhos. De lá a gente ia pegar outro avião. E lá a gente trocou o dinheiro por dólar, porque na Bolívia não usa o real.
A gente trocou por dólar. Sobrou 20 reais. Alguém aqui já comeu em aeroporto? Já? Viu o preço da coxinha total? A gente com 20 reais. Eu falei, amor, a gente vai levar esses 20 reais pra Bolívia. Aí ela falou, bora encontrar alguma coisa de 20 reais aqui no aeroporto? E um aeroporto enorme, imenso. E a gente andou. Aí a minha esposa, vocês observam, ela usa óculos, né? Ela quase não... Ela tem uma dificuldade na visão dela. E um olho é o grau maior do que o outro ainda, devido a uma cirurgia que ela fez quando era mais nova. E aí, ela olhou uma placa lá e viu pizza R$19,99. Amor, tá aqui, pizza, 20 reais, dá uma pizza pra nós. Bora lá, bora sentar. E a gente sentou. E aí eu olhei o nome da pizza e falei, não acredito que eu vou comer nessa pizzaria. Pizza Hut. É uma que eu só vi em filme essa pizzaria. Aí eu falei, rapaz, olha só. Aí lá vem a garçonete atender a gente. Aí ela perguntou assim, e aí, quantos vão ser? Eu falei, pode ver uma pizza dessa aí pra gente. Ela, qual? Essa daí na placa aí de R$19,99. É uma só? Eu falei, é. Ela, não, moça, acho que o senhor não entendeu. R$19,99 é uma fatia só. Aí eu falei, mas... Aí a gente se olhou assim, eu e minha esposa, com vergonha, os 2 filhos assim. Aí eu falei, não, mas traga só uma pra mim aí, então, por favor. Aí ela, tá, fica aí. Aí depois lá vem ela com 4 fatias de pizza, com suco, deixou lá. Aí ela falou assim, moço, quando o senhor for pagar lá, o senhor paga só os 20 reais, tá bom? O senhor não precisa pagar mais nada. E aí a gente ganhou essa pizza nessa pizzaria lá no aeroporto de Guarulhos. Sim. E eu cheguei na Bolívia, queridos, e consegui estudar. Amém. Milagres, milagres e milagres. Dependência de Deus. Dinheiro aparecia na nossa conta às vezes. Uma vez a gente estava em Rio Branco, no Acre, em Pitaçolândia, lá na fronteira, eu acho. E um senhor, dono de um restaurante, chamou a gente para tomar banho lá. E a gente ia ficar o dia inteiro lá, até o ônibus sair de noite. Em Rio Branco. Aí a gente foi, tomou banho. E aí meus filhos com fome. Pai, a gente queria comer alguma coisa. E o dinheiro contado. Aí eu falei com esse dono desse churrasquinho lá, eu falei, vê 4 aí pra gente aí, por favor. E eu, agoniado, com pouco dinheiro. Aí ele serviu a gente. Aí tinha um bêbado parado lá, tomando a cervejinha dele, numa coluna, encostado, com os peitinhos dele aqui. E olhando pra gente, olhando. E aí o dono do restaurante chegou. Ele chamou o dono do restaurante. O dono do restaurante depois chegou com a gente e disse assim, amigo, olha para aquele bêbado ali. Aí eu olhei, né? Vocês não precisam se preocupar com nada não, tá? Ele vai pagar a conta de vocês. Então, queridos, a gente não conhecia essas pessoas. E eu confesso uma coisa para vocês, vale a pena depender de Deus. Amém. Vale a pena. Eu fiquei 5 anos na Bolívia e saí de lá sem dever nada e nem ninguém. E com diploma na mão em teologia. Amém. 5 anos morando num outro país. E aí eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte. E com isso eu finalizo. Tem gente que diz assim, quando vier a crise, aí eu me conserto com Deus. O fogo da perseguição, ele só revela quem é quem. A crise revela quem é quem. Quem aqui é adventista? Levanta a mão. Você só vai saber se de fato você é adventista quando surgir o decreto dominical. Verdade. Aí que você vai saber. Só vamos saber da verdade quando surgir o decreto. Entrou um homem encapuzado numa igreja, altamente armado, com outros homens. A igreja estava cheia. E aí ele falou bem assim, ó, antes do pregador começar a mensagem. Quem quiser sobreviver, negue a Jesus e saia aqui da igreja, que a gente vai dar uma chance. Quem quiser ficar vivo, porque o resto a gente vai matar todo mundo aqui. A quem quiser fugir agora essa oportunidade. 70% da igreja se levantou e saiu fora. Só ficou 30%. O pregador ficou. Aí eles tiraram o capuz.
e falaram assim: pode continuar o culto aí, a gente só queria tirar a escória da igreja. O fogo da aflição revela quem é quem. Então, queridos, experimente o poder de Deus, do Deus de Israel. Amém. Eu quero desafiar você a experimentar o Deus de Israel. Você ser um mordomo fiel. Fiel. Eu convido o Hitler, que vai louvar o nome do Senhor. Eu quero dizer para você aí, ó, que às vezes está com o dízimo em casa, aí, não, vou precisar para comprar um remédio, vou precisar para comprar uma comida, tem sido infiel no sábado, tem sido infiel na devolução dos dízimos da oferta, tem roubado a Deus. A maior crise da sua vida é a crise de confiança em Deus. E eu quero orar por você então, nessa manhã, para que você dependa totalmente de Deus e veja Deus derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então o Hitler vai louvar, e se você sentir no seu coração vontade de ficar em pé e vir aqui na frente, eu quero orar por você aqui no final.